O viúvo rico perdeu as esperanças, até ver a faxineira fazendo as gêmeas dormirem. Roberto Mendes se apoiava contra a parede do corredor, com os olhos vermelhos de cansaço. Suas filhas gêmeas choravam há 3 horas seguidas, e nenhuma das babás conseguia acalmá-las por mais de alguns minutos. Foi então que a porta do quarto se abriu e Lúcia entrou com passos firmes. Ela havia chegado há pouco mais de meia hora para trabalhar como faxineira, mas ao ouvir o choro das meninas, não conseguiu se concentrar na limpeza. "Elas estão assim desde quando?" perguntou, ajeitando o uniforme cinza. "Desde que acordaram do cochilo. Já são 3 da tarde e não param", Roberto respondeu, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Desculpe pelo barulho, sei que você veio trabalhar e... posso tentar acalmá-las." Roberto hesitou. 12 babás diferentes haviam tentado nas últimas semanas, todas com experiência e referências. O que uma faxineira poderia fazer? "Então, por favor, fique à vontade", disse, mais por desespero que por esperança. Lúcia entrou no quarto onde as gêmeas Helena e Alice estavam no berço, com o rosto vermelho de tanto chorar. Roberto observou da porta enquanto ela se aproximava devagar, falando em tom baixo. "Oi, pequeninas. Vocês estão tristes, né?" Para surpresa dele, o choro diminuiu um pouco. Lúcia estendeu as mãos e pegou as 2 meninas no colo, uma em cada braço, com uma facilidade que impressionou Roberto. Xi, ela sussurrou, balançando suavemente. "Agora está tudo bem." O silêncio que se seguiu foi quase assustador. Pela primeira vez em meses, as gêmeas pararam completamente de chorar. Roberto ficou paralisado na porta, observando aquela cena que parecia impossível. Lúcia começou a cantarolar uma melodia baixinha, quase um sussurro. Não era uma canção conhecida, mas tinha algo familiar que Roberto não conseguia identificar. As meninas relaxaram nos braços dela, e em poucos minutos estavam dormindo profundamente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando... "Como você fez isso?" Roberto perguntou em voz baixa, ainda incrédulo. Lúcia colocou as gêmeas de volta no berço com cuidado, cobrindo-as com um cobertor macio. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto arrumava as mantas. "Às vezes as crianças só precisam sentir que alguém entende elas", respondeu, sem olhar diretamente para ele. "Mas elas não fazem isso com mais ninguém. Nem comigo conseguem se acalmar assim." "Cada criança é diferente", Lúcia murmurou saindo do quarto. "Vou continuar a limpeza." Roberto ficou mais alguns minutos observando as filhas dormirem. Era a primeira vez que as via tão tranquilas desde que Carla havia partido. Sua esposa sempre soube exatamente como lidar com as meninas, mas após sua partida, tudo havia se tornado um caos. Ele desceu para o escritório, tentando se concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar no que havia presenciado. Lúcia havia conseguido em 5 minutos o que especialistas não conseguiam em horas. 2 horas depois, um choro baixinho ecoou pelo monitor do bebê. Roberto suspirou, preparando-se para mais uma tarde difícil, mas, para sua surpresa, o choro parou rapidamente. Subiu as escadas e encontrou Lúcia no quarto das meninas novamente. "Desculpe, eu estava passando no corredor e ouvi elas acordando", ela explicou, segurando Alice no colo enquanto Helena brincava no berço. "Pensei em dar uma olhada." "Não precisa se desculpar, eu fico grato mesmo", Roberto disse, observando como as gêmeas sorriam para Lúcia. "Você tem filhos?" O rosto de Lúcia se fechou por um momento. "Não", respondeu secamente, colocando Alice de volta no berço. "Experiência com crianças, então? Trabalhou em creche?" "Algo assim", ela murmurou, saindo do quarto rapidamente. Roberto sentiu que havia tocado em um assunto delicado, mas não insistiu. O importante era que suas filhas finalmente pareciam em paz. Durante o resto da tarde, a casa ficou surpreendentemente silenciosa. As gêmeas brincavam tranquilas quando acordadas e dormiam profundamente nos horários certos. Era como se a presença de Lúcia tivesse trazido uma harmonia que não existia há meses. Quando Lúcia estava se preparando para ir embora, Roberto a encontrou na cozinha guardando os produtos de limpeza.
Lúcia, eu gostaria de fazer uma proposta. Ele começou hesitante. Ela parou o que estava fazendo e o olhou com atenção. Sei que você foi contratada apenas para a limpeza, mas você viu como as meninas reagem com você. Eu gostaria de saber se você aceitaria também ajudar com elas. Claro que seria um trabalho extra, com pagamento adicional. Lúcia ficou em silêncio por um longo momento, mexendo nervosamente com o pano que tinha nas mãos. Eu não sou babá, Sr. Roberto. Sou só uma faxineira. Eu sei, mas o que você fez hoje foi um milagre. Não sei mais o que fazer. As meninas não dormem direito há meses, não aceitam ninguém. Mas com você... Preciso pensar, ela disse, evitando o olhar dele. Claro, sem pressa. Você pode me dar uma resposta amanhã? Lúcia assentiu e saiu da casa rapidamente, deixando Roberto com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, as gêmeas dormiram apenas 2 horas seguidas antes de começarem a chorar novamente. Roberto tentou acalmá-las da mesma forma que havia visto Lúcia fazer. Até cantarolou a melodia que se lembrava, mas nada funcionou. Às 3 da manhã, exausto e desesperado, ele ligou para sua irmã Patrícia. Roberto, o que aconteceu? Ela atendeu preocupada. As meninas não param de chorar. Eu não aguento mais, Patrícia. Estou pensando em interná-las. Deve ser algum problema de saúde que os médicos não conseguem identificar. Calma, respira. Você quer que eu vá aí? Não sei mais o que fazer. Hoje contratei uma faxineira nova e ela conseguiu acalmar as 2 em minutos. Foi surreal. Como assim? Roberto contou sobre Lúcia e o que havia presenciado. Patrícia ouviu em silêncio. Roberto, isso não faz sentido. Você já tentou 12 babás diferentes, todas com experiência. Como uma faxineira conseguiu fazer isso? Eu sei que parece estranho, mas eu vi com meus próprios olhos. Você tem certeza de que pode confiar nessa mulher? Não sabe nada sobre ela. Dona Beatriz, do 205, que me indicou. Disse que ela trabalha na casa dela há anos e é muito confiável. Mesmo assim, Roberto, 2 crianças pequenas, uma casa cheia de objetos de valor, você precisa ser mais cuidadoso. Depois que desligou, Roberto ficou pensando nas palavras da irmã. Realmente não sabia nada sobre Lúcia além do nome e que conseguia acalmar suas filhas. Mas naquele momento, isso era tudo que importava. Na manhã seguinte, Lúcia chegou pontualmente às 8 horas. Roberto estava na cozinha tomando café quando ela entrou pela porta dos fundos. Bom dia, ela cumprimentou timidamente. Bom dia. As meninas acordaram há pouco e já estão agitadas, ele disse, apontando para o teto de onde vinham os choramingas. Pensei no que você disse ontem, Lúcia falou guardando a bolsa. Aceito ajudar com elas, mas só até você encontrar uma babá adequada. Roberto sentiu um alívio imenso. Perfeito. E sobre o pagamento? Não precisa ser muito, só o suficiente para ajudar nas contas de casa. Vamos subir? Elas devem estar te esperando, ele disse com um sorriso. Quando entraram no quarto das gêmeas, a mesma mágica do dia anterior se repetiu. O choro cessou assim que Lúcia apareceu na porta, e as meninas estenderam os bracinhos para ela. É impressionante, Roberto murmurou, observando Lúcia pegar as 2 no colo. Bom dia, minhas princesas, ela disse carinhosamente, beijando a testa de cada uma. Dormiu bem? Helena balbuciou algo incompreensível, e Alice riu, agarrando o cabelo de Lúcia. Roberto ficou observando a cena, sentindo uma mistura de gratidão e melancolia. Há meses não via suas filhas tão felizes. Elas parecem diferentes com você, comentou. Criança sente quando a gente gosta dela de verdade. Lúcia respondeu, balançando as meninas suavemente. Você disse que não tem filhos, mas tem experiência com crianças? Lúcia hesitou antes de responder. Já cuidei de outras crianças antes. Não é a primeira vez. Roberto percebeu que ela não queria dar detalhes, mas decidiu não insistir. O importante era que suas filhas estavam bem. Durante a manhã, ele tentou trabalhar no escritório, mas se pegava subindo as escadas a cada meia hora para verificar como estava tudo. Sempre encontrava a mesma cena. Lúcia cantarolando baixinho, enquanto as gêmeas brincavam tranquilas ou dormiam pacificamente. Por volta do meio-dia,
Patrícia apareceu sem avisar. Vim conhecer essa faxineira milagrosa, ela disse, entrando na casa. Patrícia, você podia ter ligado antes. Onde estão as meninas? No quarto com a Lúcia. Eles subiram juntos e encontraram Lúcia dando uma madeira para as gêmeas. Helena estava no colo dela enquanto Alice aguardava sua vez no berço, brincando com um chocalho. Esta é minha irmã Patrícia, Roberto apresentou. Lúcia cumprimentou educadamente, mas Roberto notou que ela ficou tensa com a presença de Patrícia. Então você é a famosa Lúcia, Patrícia disse, analisando cada movimento dela. Roberto me contou que você tem um jeito especial com as meninas. Elas são crianças muito doces, Lúcia respondeu simplesmente. E há quanto tempo você trabalha com crianças? Há alguns anos. Em que lugares? Creches? Outras casas de família? Roberto percebeu que Lúcia estava incomodada com o interrogatório. Patrícia, a Lúcia está trabalhando. Podemos conversar lá embaixo? Claro, ela disse, mas seus olhos permaneceram fixos em Lúcia. Foi um prazer conhecê-la. Quando desceram, Patrícia não escondeu suas suspeitas. Roberto, tem algo estranho nessa mulher. O que você quer dizer? Ela não quis responder nenhuma pergunta específica sobre experiência. E a forma como olha para as meninas... Como assim? É muito intensa, quase possessiva. Patrícia, você está exagerando. A Lúcia é carinhosa com elas, só isso. Eu sei quando uma mulher está escondendo algo, Roberto. E essa mulher definitivamente tem segredos. Todas as pessoas têm segredos. O que importa é que ela cuida bem das meninas. Por favor, me promete que vai investigar o passado dela? Pelo menos confirmar as referências? Roberto suspirou. Sabia que Patrícia estava preocupada, mas também estava desesperado por ajuda. Vou falar com Dona Beatriz, está bem? E contrata uma empresa de segurança para fazer uma verificação completa. Não pode confiar só na palavra de uma vizinha. Depois que Patrícia foi embora, Roberto ficou dividido. Parte dele concordava que era prudente verificar as referências de Lúcia, mas outra parte sentia que estava sendo injusto com alguém que só havia ajudado sua família. À tarde, quando foi buscar as meninas para o lanche, encontrou Lúcia limpando o quarto delas, enquanto cantarolava a mesma melodia misteriosa. Helena e Alice dormiam profundamente no berço. Que música é essa que você sempre canta? Ele perguntou baixinho. Lúcia parou de cantar imediatamente. É só uma canção que aprendi há muito tempo. De onde? É linda. Não lembro exatamente. Ela mentiu, voltando a limpar o móvel com mais força que o necessário. Roberto percebeu que havia tocado em outro ponto sensível, mas algo naquela melodia o incomodava. Parecia familiar, como se já tivesse ouvido antes, mas não conseguia se lembrar onde. Durante o jantar, enquanto as gêmeas comiam tranquilas no cadeirão, Roberto observou Lúcia interagir com elas. Havia algo maternal em seus gestos, uma naturalidade que ia além da experiência profissional. Lúcia, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela o olhou apreensiva. Você é casada? Tem família? Por que quer saber? Só curiosidade. Você parece ter nascido para ser mãe. O rosto de Lúcia se endureceu instantaneamente. Nem todas as mulheres são feitas para ser mães, Sr. Roberto. Desculpe, não quis ofender. É que você é tão natural com as meninas. Posso ir embora mais cedo hoje? Não estou me sentindo bem. Roberto ficou preocupado com a mudança súbita de humor dela. Claro, sem problema. Você quer que eu chame um médico? Não é nada grave. Só preciso descansar. Ela se despediu rapidamente das gêmeas e saiu da casa, deixando Roberto confuso e preocupado. E, naquela noite, as meninas tiveram dificuldade para dormir novamente. Roberto tentou cantarolar a melodia que Lúcia sempre usava, mas suas tentativas só fizeram as gêmeas chorarem mais alto. No dia seguinte, Lúcia chegou no horário normal, mas Roberto notou que ela evitava a conversa e se concentrava apenas no trabalho e nas crianças. Você está bem? Ele perguntou quando a encontrou dando banho nas gêmeas. Estou sim. Ontem você pareceu incomodada quando perguntei sobre família. Lúcia parou de lavar Helena e respirou fundo. Senhor Roberto,
Eu gostaria de manter minha vida pessoal separada do trabalho, se não se importa. Claro, eu entendo. Desculpe se fui inconveniente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando as gêmeas brincarem na banheira. Posso fazer uma pergunta? Lúcia disse de repente. À vontade. A mãe das meninas, como ela era? Roberto sentiu um aperto no peito. Ainda era difícil falar sobre Carla. Ela era especial, muito carinhosa, paciente. As meninas eram a vida dela. Elas se parecem com ela. Alice tem os olhos da mãe. Helena herdou o sorriso dela. Ela cantava para elas. Roberto achou estranha a pergunta. Cantava sim, principalmente na hora de dormir. Que tipo de música? Canções de ninar, músicas que ela inventava. Ele parou lembrando-se de algo. Tinha uma melodia específica que ela sempre cantava. Dizia que tinha aprendido com uma amiga. Lúcia ficou muito quieta, concentrada em secar Alice. Como era essa melodia? Roberto tentou se lembrar e cantarolou alguns trechos. Para sua surpresa, Lúcia completou a música perfeitamente. Como você conhece essa música? Ele perguntou, arregalando os olhos. Lúcia ficou pálida, percebendo o que havia feito. É uma canção comum. Muitas mães cantam. Não, não é comum. Carla dizia que era especial, que havia aprendido com uma amiga muito querida. O silêncio que se seguiu foi tenso. Lúcia terminou de secar as gêmeas sem dizer uma palavra, e Roberto sentiu que havia descoberto algo importante. Lúcia, eu preciso que você seja honesta comigo. Como você conhece essa música? Não sei do que está falando. Ela respondeu pegando Helena no colo. Você conhecia minha esposa, não conhecia? Nunca ouvi falar dela antes de trabalhar aqui. Então, como explica conhecer uma música que ela dizia ser única? Lúcia colocou Helena no berço com mãos trêmulas. Talvez eu tenha ouvido em algum lugar e não me lembre. Lúcia, por favor, se você conhecia a Carla, me diga. Não vou ficar bravo, só quero entender. Ela o olhou com lágrimas nos olhos. Eu não posso falar sobre isso. Por que não? O que você está escondendo? Porque vai mudar tudo, ela sussurrou. E as meninas estão felizes agora. Mudar o quê? Lúcia, você está me assustando. Antes que ela pudesse responder, a campainha tocou. Roberto hesitou, querendo continuar a conversa, mas o som insistente o obrigou a descer. Na porta estava Dona Beatriz, a vizinha que havia indicado Lúcia. Roberto, que bom te encontrar. Vim perguntar como está indo com a Lúcia. Dona Beatriz, que bom vê-la. Entre, por favor. Como estão as meninas? A Lúcia está conseguindo ajudar? Ela é excelente. As gêmeas adoram ela. Mas posso fazer uma pergunta? Há quanto tempo ela trabalha na sua casa? Na minha casa? Dona Beatriz pareceu confusa. Roberto, a Lúcia nunca trabalhou na minha casa. Roberto sentiu o chão faltar sob seus pés. Como assim? A senhora não foi quem me indicou ela? Não, filho. Eu nem conheço ninguém chamado Lúcia. Quando você me perguntou sobre faxineiras na semana passada, eu disse que ia procurar alguém para indicar, mas ainda não encontrei ninguém. Mas ela disse que... Roberto parou, tentando processar a informação. Você está confundindo alguma coisa, Roberto. Eu nunca indiquei nenhuma faxineira para você. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Depois que Dona Beatriz foi embora, Roberto subiu as escadas com o coração acelerado. Encontrou Lúcia arrumando as roupas das gêmeas, como se nada tivesse acontecido. Lúcia, precisa me explicar uma coisa. Ela nem se virou para olhá-lo. Dona Beatriz esteve aqui. Ela disse que nunca te indicou para trabalhar na minha casa. As mãos de Lúcia pararam de dobrar as roupinhas. Então, como você soube que eu estava precisando de uma faxineira? Como conseguiu meu endereço? Lúcia finalmente se virou, com lágrimas descendo pelo rosto. Eu sei que você deve estar confuso. Confuso é pouco. Quem é você realmente? E por que mentiu sobre como chegou até aqui? Eu não queria mentir. Mas não havia outra forma. Outra forma para quê? Para conhecer as meninas.
Roberto sentiu um calafrio. Por que você queria conhecer minhas filhas? Lúcia secou as lágrimas e respirou fundo. Porque eu prometi à mãe delas que cuidaria delas se algum dia ela não pudesse mais. O mundo de Roberto parou. Você conhecia a Carla? Mais do que isso, Lúcia sussurrou. Ela era minha melhor amiga. Roberto se sentou na poltrona do quarto, tentando processar tudo. Isso não faz sentido. Carla nunca me falou de você. Eu conhecia todas as amigas dela. Nem todas, Lúcia disse tristemente. Algumas partes da vida dela você não conhecia. Como assim? Você sabia que ela fazia terapia? Roberto pareceu surpreso. Terapia? Para quê? Depressão pós-parto. Depois que as meninas nasceram, ela passou por um período muito difícil. Mas ela sempre pareceu feliz, porque ela não queria te preocupar. A Carla tinha medo de que você pensasse que ela não era uma boa mãe. Roberto estava chocado. Carla havia escondido isso dele? Ela conheceu você na terapia? Em um grupo de apoio para mães. Nos tornamos muito próximas. E por que ela nunca me contou sobre você? Lúcia hesitou. Porque a história é complicada, Sr. Roberto. E ela tinha medo de como você reagiria. Me conte tudo, agora. Lúcia se sentou no chão, perto do berço onde as gêmeas dormiam. Quando conheci a Carla, eu estava no grupo porque havia perdido minha filha há pouco tempo. Roberto sentiu o coração apertar. Perdido como? Ela nasceu com complicações sérias. Viveu apenas 2 semanas. Lúcia, eu sinto muito. A Carla foi a primeira pessoa que me entendeu. Ela também estava passando por um momento difícil, sentindo que não conseguia cuidar das próprias filhas direito. Mas ela cuidava bem delas. Eu sei disso agora, mas na época ela estava confusa, assustada. Ter gêmeas era mais difícil do que ela imaginava. E vocês se tornaram amigas. Ela me salvou, Sr. Roberto. Me deu um propósito quando eu achava que não tinha mais nada. E eu ajudei ela a perceber que era uma mãe maravilhosa. Por que ela escondeu isso de mim? Porque você estava sempre trabalhando, tentando dar o melhor para a família. Ela não queria te sobrecarregar com os problemas dela. Roberto se sentiu culpado. Realmente havia se dedicado muito ao trabalho durante aquele período. E a música? Como você conhece aquela melodia? Foi a Carla que me ensinou. Ela disse que tinha inventado para as meninas, mas eu sabia que era mentira. Era a mesma música que eu cantava para minha filha no hospital. Como isso é possível? Não sei, talvez seja coincidência ou talvez fosse o destino nos unindo. Roberto ficou em silêncio, tentando absorver tudo. A Carla falava de mim? Sempre. Ela te amava muito, Sr. Roberto, mas tinha medo de que você descobrisse sobre a depressão e achasse que ela não merecia ser mãe. Eu jamais pensaria isso. Ela sabia, no fundo, mas a depressão faz a gente pensar coisas que não são verdade. E quando ela ficou doente, você sabia? Lúcia assentiu com tristeza. Ela me contou quando soube do diagnóstico. Estava apavorada não pela própria vida, mas pelas meninas. O que ela disse? Que se algo acontecesse com ela, você ficaria perdido. Que não saberia como cuidar das meninas sozinho. Ela estava certa, Roberto admitiu. Foi então que ela me fez prometer. Prometer o quê? Que se um dia você precisasse de ajuda com as meninas, eu apareceria, mesmo que você não soubesse quem eu era. E foi por isso que você veio aqui. Eu estava acompanhando de longe. Soube pelas outras mães do grupo que você estava com dificuldades. Tentei resistir por semanas, mas quando soube que as meninas não estavam dormindo, você não conseguiu ficar longe. A Carla me fez jurar que cuidaria delas como se fossem minhas. E depois de perder minha própria filha, ela parou emocionada. Essas meninas são tudo que me resta dela. Roberto se levantou e foi até a janela, tentando organizar os pensamentos. Por que não me contou a verdade desde o início? Porque eu não sabia como você reagiria. A Carla sempre disse que você era um homem bom, mas também muito racional. Ela tinha medo de que você não entendesse a amizade que tínhamos. E tinha medo do que exatamente? De que você pensasse que ela estava fraca, que não conseguia ser mãe sem ajuda. Isso é ridículo. Todo mundo precisa de ajuda.
Para você é óbvio, mas para alguém com depressão. Roberto voltou para perto de Lúcia. E agora? O que fazemos com essa informação? Não sei, ela disse honestamente. Eu só queria cumprir a promessa que fiz para ela. As meninas gostam muito de você, e eu gosto muito delas, mas entendo se você quiser que eu vá embora agora que sabe a verdade. Roberto olhou para as gêmeas dormindo pacificamente. Você realmente acredita que a Carla queria que você cuidasse delas? Tenho certeza. Então ela sabia o que estava fazendo quando fez você prometer isso. Como assim? Ela escolheu a pessoa certa. As meninas nunca estiveram tão bem desde que ela partiu. Lúcia sorriu através das lágrimas. Isso significa que posso ficar? Se você quiser, mas sem mais mentiras. Prometido. E eu quero saber tudo sobre a amizade que vocês tinham. Quero conhecer essa parte da vida da Carla que ela escondeu de mim. Vai ser doloroso para você. Já estou sofrendo por não ter percebido que ela estava com dificuldades. Talvez conhecer essa parte da história me ajude a entender melhor. Naquela noite, depois que as gêmeas dormiram, Roberto e Lúcia conversaram por horas. Ela contou sobre os encontros semanais no grupo de apoio, sobre como Carla chorava quando sentia que não estava sendo uma boa mãe, sobre os medos e inseguranças que ela escondia. Ela sempre dizia que você trabalhava tanto para dar o melhor para a família, Lúcia explicou, e que se sentir culpada por reclamar de alguma coisa. Eu deveria ter notado que ela estava sofrendo. A Carla era muito boa em esconder os sentimentos, e você estava fazendo o que achava que era melhor para a família. Mesmo assim, Senhor Roberto, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você trabalha tanto? Roberto pensou por um momento. Para dar uma vida boa para as meninas, para que não falte nada. Mas você já percebeu que elas não precisam de coisas caras? Elas precisam do pai. Eu sei disso agora, principalmente depois que a Carla partiu. Ela sabia que você as amava, mas ela queria que você passasse mais tempo com elas. E agora? É tarde demais? Nunca é tarde para mudar. Lúcia disse com carinho. E as meninas são pequenas ainda. Você pode construir uma relação linda com elas. Com sua ajuda, se você quiser. Roberto sorriu pela primeira vez em meses. Lúcia, posso te pedir uma coisa? O que for. Me ensina a cantar aquela música que acalma elas? Claro, ela disse emocionada. A Carla ficaria feliz sabendo que você está aprendendo. Durante as semanas seguintes, a rotina da casa mudou completamente. Roberto começou a trabalhar menos, passando mais tempo com as gêmeas. Lúcia o ensinou não apenas a música especial, mas também outras técnicas que havia aprendido com Carla. A Carla dizia que cada filha tinha uma personalidade diferente. Lúcia explicou enquanto dava um banho nas meninas. Helena é mais sensível a ruídos, por isso ela sempre sussurrava perto dela. Alice gosta de movimento, por isso a Carla sempre balançava mais ela. Como ela descobriu isso? Observando. Passava horas estudando cada gesto, cada reação delas. E eu nunca notei esses detalhes. Você estava aprendendo a ser pai ao mesmo tempo que cuidava da empresa. Ninguém nasce sabendo essas coisas. Roberto estava descobrindo um lado completamente novo de ser pai. Com a orientação de Lúcia e as histórias sobre Carla, ele começou a entender melhor suas filhas. Uma semana depois, Patrícia apareceu para uma visita surpresa novamente. Roberto, vim ver como estão as coisas, ela disse, observando o irmão brincar no chão com as gêmeas. Você parece diferente. Me sinto diferente, ele admitiu. E a faxineira misteriosa ainda está trabalhando aqui? Está. Aliás, há algumas coisas que preciso te contar sobre ela. Roberto contou para Patrícia toda a história que havia descoberto sobre Lúcia e Carla. Sua irmã ouviu em silêncio, com expressões variando entre surpresa e preocupação. Você tem certeza de que ela está dizendo a verdade? Patrícia perguntou quando ele terminou. Por que ela mentiria sobre isso? Não sei, Roberto, mas a história toda parece muito conveniente. Como assim? Uma mulher que perdeu a filha aparece na sua casa justamente quando você está precisando de ajuda e afirma ter sido melhor amiga da Carla. Como você pode ter certeza?
Roberto não havia pensado nessa possibilidade. Você acha que ela está inventando tudo? Estou dizendo que você deveria verificar. Procurar o grupo de apoio onde elas supostamente se conheceram. Conversar com outras pessoas que estavam lá. Isso parece invasivo. Roberto, você está deixando essa mulher cuidar das suas filhas baseado apenas na palavra dela. Não acha que tem o direito de verificar se a história é verdadeira? Patrícia tinha razão, mas Roberto se sentia culpado por desconfiar de Lúcia. Ela trouxe paz para esta casa, Patrícia. As meninas estão felizes. E se ela tiver segundas intenções? Como o quê? Não sei. Dinheiro, uma vida confortável, ou talvez ela tenha problemas psicológicos relacionados à perda da própria filha. Roberto sentiu um arrepio. Você está sugerindo que ela vê as meninas como substitutas para a filha que perdeu? Estou sugerindo que você seja cuidadoso. Faça uma investigação discreta. Depois que Patrícia foi embora, Roberto ficou inquieto. Decidiu procurar informações sobre o grupo de apoio que Lúcia havia mencionado. No dia seguinte, ligou para o hospital onde Carla havia dado à luz e perguntou sobre grupos de apoio para mães com depressão pós-parto. Temos sim esse tipo de grupo, a atendente informou. Quer que eu transfira para a coordenadora? Por favor. Alô, aqui é a doutora Sandra. Em que posso ajudá-lo? Doutora, meu nome é Roberto Mendes. Minha esposa Carla participou do grupo de apoio de vocês há cerca de 2 anos. Lembro dela, sim. Sinto muito pela perda. Obrigado. Eu gostaria de saber se a senhora se lembra de uma participante chamada Lúcia, que era amiga da Carla. Houve uma pausa do outro lado da linha. Posso perguntar por que quer essa informação? Ela apareceu na minha casa, oferecendo ajuda com minhas filhas. Disse que era amiga da Carla do grupo de apoio. Entendo. Bem, não posso dar detalhes específicos sobre outros participantes por questões de privacidade, mas posso confirmar que houve sim uma Lúcia no grupo durante o período que sua esposa frequentou. Roberto sentiu alívio. E elas eram próximas? Muito. Na verdade, a Lúcia passou por uma situação muito difícil na época. Havia perdido um bebê e estava em depressão profunda. Sua esposa foi uma das pessoas que mais a ajudou. Então a história que ela me contou é verdadeira. Pelo que sei, sim. A Lúcia parou de frequentar o grupo depois que sua esposa... Bem, depois que ela não pôde mais vir. Nunca mais tivemos notícias dela. Doutora, posso fazer mais uma pergunta? Claro. Na sua opinião profissional, seria seguro deixar ela cuidar das minhas filhas? Olha, não posso fazer uma avaliação sem conhecer o estado atual dela, mas na época do grupo, a Lúcia era uma pessoa muito carinhosa e estável. A perda do bebê foi traumática, mas ela estava lidando bem com isso durante a terapia. Obrigado, doutora. Isso me tranquiliza muito. Depois da ligação, Roberto se sentiu mal por ter duvidado de Lúcia. Decidiu não contar para ela sobre a investigação. Naquela tarde, encontrou Lúcia no jardim com as gêmeas. Ela havia colocado uma manta na grama e estava brincando com elas ao sol. Que cena linda, ele comentou se aproximando. Elas adoram ficar ao ar livre, Lúcia disse sorrindo. A Carla costumava trazê-las para o jardim? Nem sempre. Eu, que não deixava muito, tinha medo que pegassem resfriado. Criança precisa de sol e ar fresco. Faz bem para o desenvolvimento. Roberto se sentou na manta ao lado delas. Lúcia, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Como você lidou com a perda da sua filha? Lúcia parou de brincar com Helena e ficou pensativa. No início foi muito difícil. Eu não queria nem sair de casa. O que te ajudou? A terapia. E principalmente o grupo de apoio. Conhecer outras mães que estavam passando por dificuldades me fez perceber que não estava sozinha. A Carla te ajudou? Muito. Ela tinha uma forma especial de me fazer sentir melhor. Como? Ela dizia que minha filha havia cumprido o propósito dela na Terra, mesmo que por pouco tempo. Que o amor que senti por ela em 2 semanas era real e valioso. Roberto ficou emocionado. Isso parece mesmo com algo que a Carla diria. Ela tinha uma sabedoria natural para lidar com as emoções das pessoas. E quando ela ficou doente, como você se sentiu?
Devastada, Lúcia admitiu. Era como perder uma irmã, mas ela me fez prometer que não ficaria triste por ela. O que mais ela te pediu? Que cuidasse de você e das meninas se vocês precisassem, e que continuasse vivendo minha vida, que não me fechasse para o amor novamente. Você seguiu esse conselho? Estou tentando. Trabalhar aqui, cuidar das meninas, está me ajudando a curar feridas que eu achava que nunca sariam. Roberto observou Lúcia brincar com suas filhas e percebeu o quanto ela havia trazido de positivo para suas vidas. Lúcia, eu quero te propor algo. O que é? Que tal se você se mudasse para cá? Tem um quarto de empregada que não usamos, e assim você poderia estar sempre perto das meninas. Lúcia pareceu surpresa. Senhor Roberto, não sei se isso seria apropriado. Por que não? Você já cuida delas como se fossem suas filhas, e elas claramente te veem como uma figura materna. Mas eu sou apenas uma funcionária. Não, você não é. Você é alguém que a Carla escolheu para cuidar das meninas. Isso te torna família. Lúcia ficou em silêncio, claramente emocionada. Você tem certeza? Absoluta. As meninas merecem ter você por perto sempre que precisarem. E você? Não vai se sentir incomodado tendo alguém morando na sua casa? Lúcia, você trouxe paz para esta casa. Eu me sentiria mais incomodado se você fosse embora. Naquela noite, Lúcia arrumou suas poucas coisas e se mudou para o quarto de empregada. Roberto insistiu que ela usasse a entrada principal e se sentisse à vontade em toda a casa. Não sou visita aqui, ele disse. Sou família. Nos dias seguintes, a dinâmica da casa ficou ainda melhor. Lúcia estava sempre disponível quando as gêmeas precisavam, e Roberto pôde reduzir ainda mais sua carga de trabalho. Uma semana depois, durante o jantar, Alice disse sua primeira palavra clara. Mamãe, ela disse olhando diretamente para Lúcia. Roberto ficou paralisado. Helena repetiu a palavra logo em seguida. Mamãe, mamãe. Lúcia ficou visivelmente emocionada, mas também constrangida. Senhor Roberto, Está tudo bem, ele disse, secando uma lágrima. A Carla escolheu você para ser a mãe que elas precisavam. Não poderia haver pessoa melhor. Mas eu não quero tomar o lugar dela. Você não está tomando o lugar de ninguém. Está preenchendo um vazio que existia. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. 3 meses depois, a vida havia se estabelecido em uma rotina harmoniosa. Roberto trabalhava meio período, passava as tardes com as meninas e jantava com elas, e Lúcia todas as noites. Era a família que ele não sabia que estava faltando. Uma tarde, enquanto organizava papéis antigos de Carla, Roberto encontrou uma caixa que nunca havia visto antes. Dentro dela, havia cartas que ela havia escrito, mas nunca enviado. Uma delas chamou sua atenção. No envelope estava escrito: Para Roberto, abrir apenas se eu não puder mais cuidar das meninas. Com mãos trêmulas, ele abriu a carta. Meu amor, se você está lendo isso, significa que eu não consegui lutar contra a doença. Sei que deve estar se sentindo perdido e assustado, principalmente em relação às meninas. Quero que saiba que você é um pai maravilhoso. Sei que sempre duvidou disso porque trabalhava muito, mas eu sabia que tudo o que fazia era por amor à nossa família. Há algumas coisas que nunca te contei porque tinha medo de que você se sentisse culpado. Depois que as meninas nasceram, passei por um período muito difícil. Não foi sua culpa, foi uma doença chamada depressão pós-parto. Durante esse período, conheci uma mulher maravilhosa chamada Lúcia. Ela havia perdido sua própria filha e estava sofrendo tanto quanto eu, mas por motivos diferentes. Nos tornamos amigas muito próximas e ela me ajudou a perceber que eu era uma boa mãe. Se você estiver lendo esta carta, eu quero que procure a Lúcia. Ela vai te ajudar com as meninas da forma que eu gostaria de poder fazer. Não é coincidência que as meninas se acalmem com ela. É porque ela aprendeu comigo a cuidar delas. E eu aprendi com ela a aceitar meu amor por elas. Não deixe seu orgulho ou medo te impedir de aceitar a ajuda dela.
Ela é uma das pessoas mais carinhosas que já conheci. E as meninas vão precisar de uma figura materna enquanto crescem. Eu sei que você pode estar se perguntando se isso significa que eu duvidava da sua capacidade de cuidar delas sozinho. A resposta é não. Sei que você faria qualquer coisa pelas meninas, mas também sei que toda criança merece ter tanto uma figura paterna quanto materna em suas vidas. Se a Lúcia ainda estiver disposta a ajudar, e eu tenho certeza de que ela estará, deixe ela fazer parte da vida das meninas. Deixe ela ser a mãe que elas merecem, não para me substituir, mas para complementar o amor que você tem por elas. Eu amo você e as meninas mais que tudo neste mundo, e meu último desejo é que vocês sejam felizes, mesmo sem mim, para sempre sua, Carla PS. Ensinei para a Lúcia a música especial que sempre cantava para as meninas. Se ela cantar essa música, você saberá que ela cumpriu a promessa que me fez. Roberto ficou segurando a carta por muito tempo, com lágrimas descendo pelo rosto. Carla havia orquestrado tudo, mesmo nos seus últimos momentos. Ela havia garantido que suas filhas teriam a mãe que precisavam. Subiu as escadas e encontrou Lúcia dando banho nas gêmeas, cantarolando a melodia especial. Por um momento, ficou observando a cena através da porta entreaberta. A música, ele disse, entrando no banheiro. Lúcia parou de cantar. Como é que é? Encontrei uma carta da Carla. Ela disse que ensinou essa música para você. Lúcia ficou muito quieta. E disse também que você prometeu cuidar das meninas se eu precisasse de ajuda. É verdade, ela admitiu. Mas não foi só por isso que vim. Por que mais? Porque depois que perdi minha filha, pensei que nunca mais seria mãe. E a Carla me fez perceber que existem diferentes formas de ser mãe. Roberto se ajoelhou ao lado da banheira, ajudando a segurar Helena. Lúcia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você gostaria de adotar as meninas oficialmente? Lúcia quase derrubou Alice na água. Como é? Legalmente, ser a mãe delas oficialmente. Não só cuidar, mas ser família de verdade. Senhor Roberto, Isso é muito sério. Sei que é. E sei que pode parecer loucura depois de só alguns meses, mas as meninas te escolheram. E a Carla te escolheu. Quem sou eu para discordar? Mas e você? Como se sentiria tendo que dividir a autoridade sobre as meninas? Não seria dividir, seria compartilhar, como qualquer casal faz. Lúcia percebeu a implicação das palavras dele. Roberto, eu sei que pode parecer precipitado, mas eu me apaixonei por você. Ele disse simplesmente, não só pelo que você fez pelas meninas, mas por quem você é. Eu também tenho sentimentos por você, ela admitiu. Mas tenho medo de que seja gratidão confundida com amor. E se não for? E se for amor de verdade? Como podemos ter certeza? Dando tempo ao tempo. Não precisa ser agora. Podemos esperar, conhecer melhor um ao outro. E as meninas? As meninas já nos veem como uma família. Estamos apenas oficializando o que já existe. Lúcia terminou de dar banho nas gêmeas em silêncio, claramente pensando na proposta. Se eu disser sim, ela disse finalmente, não seria por conveniência ou segurança financeira. Eu sei. Seria porque eu realmente amo essas meninas como se fossem minhas filhas, e eu sei disso também. E porque eu acredito que você e eu podemos construir algo bonito juntos. Então é um sim? Lúcia sorriu, segurando as duas gêmeas no colo. É um sim, mas devagar. Um passo de cada vez. Roberto beijou a testa dela carinhosamente. Temos o resto da vida para isso. 6 meses depois, Roberto e Lúcia se casaram em uma cerimônia simples no jardim da casa. As gêmeas, já com quase 3 anos, foram as daminhas de honra espalhando pétalas de rosa pelo caminho. Durante a cerimônia, Roberto leu um trecho da carta de Carla. Meu último desejo é que vocês sejam felizes, mesmo sem mim. Carla, ele disse olhando para o céu. Nós somos felizes, e as meninas têm a mãe que você escolheu para elas. Lúcia segurava Helena e Alice, uma em cada braço, enquanto Roberto colocava a aliança em seu dedo. Prometo amar e cuidar de vocês 3 pelo resto da minha vida, ele disse. E eu prometo honrar a memória da Carla,
e ser a mãe que essas meninas merecem, Lúcia respondeu. Quando se beijaram, as gêmeas bateram palmas e gritaram: Papai! Mamãe! Na plateia, Patrícia chorava de emoção. Havia levado tempo para ela aceitar Lúcia, mas agora via claramente o quanto ela havia transformado a vida de seu irmão e das sobrinhas. Desculpe por ter duvidado de você, ela disse para Lúcia depois da cerimônia. Você estava protegendo sua família, Lúcia respondeu. Faria a mesma coisa. Bem-vinda à família, Patrícia disse, abraçando-a. 2 anos depois, Roberto e Lúcia tiveram seu primeiro filho juntos, um menino que chamaram de Gabriel. Helena e Alice, agora com 5 anos, ficaram encantadas com o irmãozinho. Mamãe, ele se parece com a gente? Helena perguntou, observando o bebê. Não fisicamente, Lúcia respondeu, mas ele tem o mesmo coração cheio de amor que vocês têm. E a outra mamãe? A que foi para o céu? Alice perguntou. Roberto e Lúcia haviam decidido ser honestos sobre Carla desde cedo. Ela está muito feliz vendo nossa família crescer, Roberto disse. E ela ama muito vocês, mesmo estando longe. Eu tenho 2 mamães, então? Helena perguntou. Tem sim, Lúcia confirmou. Uma que te deu a vida e me ensinou como cuidar de você. E outra que cuida de você todos os dias. Isso é legal, Alice disse. 2 mamães é melhor que uma. Todos riram, e Roberto abraçou sua família completa. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Roberto e Lúcia ficaram no jardim conversando. Você acha que fizemos as escolhas certas? Ela perguntou. Olha para nossa família, Roberto respondeu. Como isso poderia estar errado? Às vezes me pergunto o que a Carla pensaria de tudo isso. Ela ficaria feliz, Roberto disse com certeza. Ela planejou isso, lembra? Queria que fôssemos felizes. E somos. Muito. Lúcia se apoiou no ombro de Roberto, observando as estrelas. Obrigada por me dar a chance de ser mãe novamente. Obrigado por trazer amor de volta para esta casa. No quarto das meninas, Helena e Alice dormiam tranquilas. Na parede, havia uma foto de Carla que Lúcia havia colocado lá no primeiro dia. Boa noite, mamãe Carla. Helena sussurrava todas as noites antes de dormir. Boa noite, mamãe Lúcia. Alice completava. E assim, em uma casa que havia perdido o amor, 3 corações feridos se encontraram e se curaram juntos. Roberto aprendeu que trabalhar menos e amar mais era o verdadeiro sucesso. Lúcia descobriu que perder uma filha não significava que nunca mais seria mãe. E Helena e Alice cresceram sabendo que eram amadas por 2 mães, uma que as trouxe ao mundo e outra que as ensinou a viver nele. A promessa feita a uma amiga se transformou em uma família. A música que acalmava 2 corações feridos agora ninava 3 crianças felizes. E o amor, que parecia ter partido junto com Carla, se multiplicou e preencheu cada canto daquela casa que voltou a ser um lar. Fim da história. Agora nos conte o que achou desta história emocionante. Você acredita que o amor pode realmente superar qualquer obstáculo? Compartilhe nos comentários suas reflexões sobre esta família que se encontrou através do destino. Deixe seu like se a história tocou seu coração. E, principalmente, se inscreva no canal para não perder outras narrativas que celebram o poder transformador do amor verdadeiro. Sua companhia torna cada história ainda mais especial.